Recente mostra que as mulheres da Índia são as mais estressadas do mundo. O relatório, que analisou 6.500 mulheres de 21 países, aponta que 87% das indianas se sentem estressadas todo o tempo e 82% delas não têm tempo para relaxar. As brasileiras ocupam a 4ª posição do ranking, com 67% das mulheres vivendo sob estresse. E sobre este assunto, nós vamos conversar agora com Carla Gevu, que é neurologista da Sociedade Brasileira de Cefaleia e especialista em estresse em mulheres. Olá, Carla, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Carla, ao que se pode atribuir esse resultado? Bom, na verdade, assim, todo mundo que vive hoje em cidade grande, realmente, assim, a prevalência na população de estresse e ansiedade é maior. Por quê, né? Pela correria, pelo estresse, ansiedade, muitos afazeres, e principalmente as mulheres que hoje não só trabalham fora de casa, mas acumulam ainda os afazeres domésticos. Então tem que cuidar de supermercado, cuidar da casa. E quanto mais coisa tem, mais atividades, mais confusão no dia a dia, e mais essas mulheres realmente assim, vão ficando mais estressadas. Agora, 87%, né, no caso das indianas, e 67% no caso das brasileiras, são percentuais muito elevados, né? Pois é, mas na verdade, esse tipo de correria causa uma ansiedade que nós chamamos assim de uma ansiedade normal. Aquelas que as mulheres conseguem se adaptar. Mesmo assim, as indianas, por exemplo, são as que mais consomem produtos de beleza, utilizam roupas da moda. Então, apesar disso tudo, isso se torna assim rotineiro. E eu acho que isso não é ligado a uma sensação de ansiedade significativa, assim, a ponto de tornar uma doença, ou seja, uma sensação assim desagradável e que cause assim, manifestações físicas, como é o caso da ansiedade. Na verdade, assim, o mais preocupante seria essa ansiedade capaz de causar nas mulheres dor de cabeça, taquicardia, sintomas físicos de ansiedade, como dor no estômago, algumas sentem assim suor frio, calafrio. Então, essa ansiedade seria patológica. Isso que você fala das compras, etc., dessas pesquisas, seria assim, o estresse e a ansiedade do dia a dia, seria o considerado normal. O difícil, talvez, seja fazer justamente a diferença entre o que é normal e o que já é patológico, e onde a mulher precisa realmente assim, procurar um adequado atendimento médico. Pois é, e aí como é que a mulher percebe que ela está num nível de estresse fora do normal? As pacientes com transtorno de ansiedade, elas costumam se preocupar assim, com as questões triviais, as questões do dia a dia, além do normal, assim, além do básico. Elas costumam temer e antecipar o pior. E existem aquelas mulheres que já apresentam um estado de ansiedade crônica. Aí, nesses casos, as pessoas começam a apresentar os sintomas físicos, como cansaço, tensão muscular, o prejuízo do sono, né, levando à insônia, irritabilidade, inquietação. Algumas queixam também que essa ansiedade leva até dificuldades no sono, as pessoas passam a ter insônia. E aquelas que reclamam que de tantos afazeres, de tanta correria, começam a apresentar até os lapsos de memória. A pessoa tem dificuldade em lembrar assim, de coisas simples, né, que a gente chama de dificuldade de concentração ou lapsos de memória. E esses sintomas, eles acabam levando a pessoa assim, a procurar o médico, porque eles acabam incomodando a qualidade de vida da mulher. Certo. E aí, nesses casos, de que forma se dá o tratamento? Para tratar a ansiedade generalizada, existem vários tipos de tratamento. Desde o tratamento não farmacológico, que são aquelas recomendações que nós sempre dizemos e estimulamos sempre. Atividade física regular,
evitar assim essa correria, tentar viver uma vida assim um pouco mais calma, evitar os horários apertados, a correria, o estresse. E além disso, o que podia ajudar mais? Existem as atividades assim, relaxantes, as técnicas de relaxamento, como fazer yoga, fazer acupuntura, técnicas que deixem a pessoa menos estressada, mais relaxada. E além disso, a gente passa por tratamento farmacológico mesmo, mas esse já seria quando existem sintomas que incomodam. E aí essas terapias, elas podem ser utilizadas, a gente pode utilizar desde medicamentos antidepressivos até medicamentos mais simples, como os medicamentos naturais. Pois é, você falou aí de um ponto importante, né, que é a atividade física, que muitas pessoas, quando você fala do estresse, né, imaginam que a atividade física, a pessoa já está cansada, já tem uma jornada dupla, né, já vai trabalhar durante o dia, depois tem as obrigações domésticas, mas a atividade física, na verdade, ela funciona até para extravasar todo esse estresse, né? A atividade física é muito importante. Quando as pessoas não têm muito tempo, até mesmo de frequentar uma academia, talvez o ideal fosse até fazer caminhadas diárias, isso já é significativo, assim, já funciona bem. E para aquelas pacientes também que têm a cefaleia do tipo tensional, a dor de cabeça associada à tensão e ao estresse, essa dor melhora muito com esse tipo de atividade física, de caminhada, yoga, coisas que deixem a pessoa menos ansiosa e menos estressada. Mas é claro que existem também os medicamentos que a gente pode tentar e são aplicados quando as pessoas já se queixam que aquilo já deixou de ser o normal, não é o básico. Elas já estão se preocupando demais com o trivial e esse sintoma já está durando mais tempo, às vezes chegando até 6 meses. Entendi. Agora, por que os homens apresentam níveis de estresse, assim, né, comparativamente menores? Tem a ver, de fato, com essa dupla jornada? Ou eles também estão sujeitos, sim, a ter grandes níveis de estresse? Isso varia muito de indivíduo para indivíduo. Mas, de uma forma geral, assim, os estudos científicos apontam que as mulheres apresentam um nível de ansiedade maior do que os homens. E até mesmo para algumas dores, como a cefaleia do tipo tensional, ela é uma dor mais frequente nas mulheres. Mas não quer dizer que também não ocorra nos homens. A ansiedade, o estresse, a cefaleia do tipo tensional, tudo isso, até mesmo assim, todo tipo de ansiedade pode ocorrer nos homens também. Quando nós falamos assim de transtorno de ansiedade, a gente pensa que a ansiedade é só a correria do dia a dia. Não, mas o meio científico já divide a ansiedade em diversos subtipos. Então, nós temos o transtorno de ansiedade generalizado, nós temos o transtorno do pânico, a ansiedade social, dentre outros tipos. E alguns vão variando de acordo com o sexo. Mas, geralmente, de um modo geral, eles são muito frequentes no sexo feminino. E há casos também, doutora, de crianças ou adolescentes com altos níveis de ansiedade e de estresse? Pois é, isso acontece também. Nas crianças, como eu falei agora que existem vários subtipos, nas crianças existem subtipos específicos também das crianças. Mas a presença de ansiedade de separação é quando tem, assim, o pai e a mãe estão naquela pretensão de separar, a criança já percebe aquilo e isso pode se transformar como um transtorno ansioso da criança. E esses quadros clínicos, assim, eles precisam ser tratados, mesmo numa faixa etária pequenininha, quando as crianças estão ainda pequenas. Porque isso interfere de modo significativo na qualidade de vida dessas crianças. E isso precisa ser reconhecido e precisa ser tratado. Esse transtorno de ansiedade de separação é realmente assim, uma ansiedade excessiva das crianças em relação ao afastamento dos pais, ou mesmo de seus cuidadores.
E isso pode persistir por um tempo significativo, causando, às vezes, sofrimento intenso e prejuízos das crianças e dos adolescentes, principalmente na escola. E geralmente isso é observado pelas próprias professoras, ou mesmo até pelos próprios pais. E isso deve ser tratado para que isso não prossiga como uma ansiedade ou um transtorno de humor na vida adulta. Tá certo, doutor. Olha, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui na CBN e um ótimo fim de semana para a senhora. Igualmente, um abraço para todos os seus ouvintes. Eu conversei com Carla Gevu, que é neurologista da Sociedade Brasileira de Cefaleia e especialista em estresse em mulheres, sobre uma pesquisa que mostra que as mulheres da Índia são as mais estressadas do mundo. E em quarto lugar vem as brasileiras, que apresentam níveis de estresse de 67%.